Irmãos, na oportunidade passada, domingo passado, nós fizemos uma analogia do momento em que Israel viveu no tempo do cativeiro, em especial em torno daquela carta, né, que foi enviada aos cativos na Babilônia. E alguém me dá Antônio, pega o ar-condicionado, o controle, e aumenta aqui para mim, porque fica muito gelado aqui para um só. Voltando aqui o raciocínio, irmãos. E nós vimos ali que Deus tem planos, apesar das circunstâncias difíceis, Deus tem um meio desses planos serem planos de bênçãos para nós, né, que a gente precisa ter cuidado com relação aos enganadores, aqueles que querem, de certa forma, apagar a chama e apagar a luz do entendimento daquilo que nós somos chamados para viver em Deus. Nós vimos também que, de alguma forma, esses planos, eles vão acontecer à medida que Deus está chamando o teu povo para orar. Deus sempre vai fazer coisas pondo o seu povo para orar. Então, a oração naquele momento nós vimos como um ponto interessante. É como se Deus estivesse ali falando tudo aquilo para chegar naquilo que mais importa a Ele: nos atrair para Ele. E a expressão que nós vimos ali com todo o vigor do Senhor é que nós acharíamos o Senhor à medida que nós o buscássemos de todo o nosso coração. E praticamente nós terminamos ali, de algum modo, com Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. E é com esse texto que eu quero começar hoje. É com esse texto que nós vamos, de certa forma, tirar um pouco do subjetivo que a gente sempre aplica com relação ao coração. Quero orar com os irmãos. Pai amado, te bendizemos, Senhor. Na beleza da tua santidade, nós te bendizemos. Na enormidade da tua obra, do teu nome, nós te bendizemos. Nós te bendizemos também, Senhor, mediante a tua palavra. Palavra essa, Senhor, que revela a Cristo, que nos mostra o estado em que nós estamos, que nos conduz a uma vida de perfeição, de santidade, de pureza de coração, de consciência. Essa é a palavra, Senhor, que nós queremos aprender a ter zelo por ela, paixão por ela. Ajuda-nos, Senhor, além de tudo isso, a encontrar em nós uma fome, uma sede, uma sedência. Nos torna, Senhor, sedentos pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, neste lugar, para que de alguma forma, Senhor, possamos ser afetados por esse alimento espiritual. Que o Senhor seja revelado, que as nossas vidas sejam tocadas e que de alguma forma o Espírito possa fazer papel de transformação e nos levar a parecer mais com Jesus. No nome de Israel, no nome do Santo de Israel. Amém. Irmãos, tem textos interessantes com relação ao coração. E nós mencionamos esse de Jeremias, né, que nós iríamos encontrar o Senhor ia se deixar ser achado quando nós buscássemos de todo o nosso coração. E uma coisa que a gente talvez não perceba, mas é bom tomar nota, a palavra coração e seus, talvez,
suas derivações, ela se encontra por mais de 800 vezes na Bíblia. Mais de 800 vezes, é uma palavra, de alguma forma, importante. 650 vezes ela está no Velho Testamento. E mais 150 no Novo Testamento. E talvez no hebraico a gente não vai lá lembrar desse nome, mas no hebraico é led. Led. E no grego, esse vai lembrar com certeza, tem a ver um pouco com o nosso vocabulário, cardia. Coração em grego é cardia. E quando as Escrituras vai falar do nosso coração, principalmente naquilo que o Senhor quer do nosso coração, tem um texto que fala muito, e é um texto memorável, porque ele está bem no início das Escrituras. Está em Deuteronômio 10, 12 e 13. É um alerta, é uma exclamação. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Hoje está igual? Acho que eu estou na RA aqui, o Caleb. Revista atualizada. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com objetivo, ou para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o seu bem. Não sei quanto a vocês, mas a impressão que eu tenho é que é como se o Senhor tivesse quase que se expressando assim com um desejo de que todo o povo, todas as pessoas, todos os membros do povo de Deus pudessem entender: olha, eu quero isso de você, tome nota, se atente a isso, esse é o desejo da minha alma, esse é o meu desejo, que você me ame de todo o seu coração, na sua totalidade, não pode ficar nada de fora, eu quero todo o seu coração para mim. O Senhor Jesus, para dar uma resposta a uma indagação dos doutores da lei, ele responde qual é o maior dos mandamentos. Em Marcos 12, 30, ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Às vezes nós falamos que vivemos para o Senhor, que nós somos o Senhor, que de alguma forma nós temos uma conformidade nas coisas que são de Deus e nas coisas que é Deus, em quem Ele é. Mas a reflexão que precisa estar sempre pulsando em nós, toda a particularidade do meu coração é de Deus. Todos os elementos, todas as vertentes, todos os tentáculos do meu coração é do Senhor. E para que a gente possa, talvez, dizer assim: eu confio em Deus, eu espero em Deus, eu choro, eu rogo, eu imploro, eu invoco, eu tenho segurança. Eu quero que Deus possa me dar condições de viver uma vida em paz, de viver uma vida em alegria.
eu preciso confiar em Deus. E aí Provérbios vai dizer assim que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Nós não devemos dar o controle ao nosso próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confiar no Senhor é, de certa forma, despachar todo o nosso controle de entendimento. É estar vulnerável aos nossos entendimentos. É procurar, de alguma forma, nos afeiçoar àquilo que Deus requer do nosso coração. E não vai dar para dividir em fidelidades. Não vai dar para dividir em lealdades. Não dá para fazer com que essas palavras, com relação ao nosso coração, tenha esse aspecto plural. Porque o nosso coração precisa ser fiel. Nós não temos fidelidades. Nós não temos outros amores. Nosso coração precisa estar inteiramente fiel a Deus, para que, de alguma forma, nós possamos expressar: eu confio em Deus. Não, eu não confio em outros amores, eu não confio em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações, em outras circunstâncias. Não, eu não confio no meu poder, seja ele financeiro, seja ele de competência. Eu não confio em nada disso. E eu observo e penso e percebo que todo o meu coração é de Deus. E eu percebo que assim eu confio nele. Colossenses vai dizer que, em Colossenses vai dizer que tudo quanto nós fizermos, nós precisamos fazer de todo o coração. E aí eu não me importo com o que as pessoas vão pensar, ou o que as pessoas vão ou não me elogiar, ou me qualificar, ou me bonificar. Porque tudo que eu estou fazendo é de todo o meu coração, como para o Senhor e não para homens. Quem manda meu coração é o Senhor. O que eu tenho no meu coração, eu tenho paixão, eu tenho disposição, eu tenho empreendimento de busca, eu quero encontrar Ele. Eu só quero encontrar Ele. E eu preciso desconfiar do quanto parte do meu coração não estar com Ele. Então, irmãos, a Bíblia, quando ela fala de coração, o coração na Bíblia representa muito mais que um aspecto físico, um órgão do nosso corpo físico que bombeia sangue. Quando a Bíblia vai falar de coração, ela vai falar da nossa vida interior. Ela vai abranger os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas intenções, nossas vontades. A visão que nós temos que ter do nosso coração é uma visão integral. Precisamos ter uma visão de integralidade. Esse é o fundamento, irmãos, para que a gente possa entender, compreender, perceber a nossa moralidade, a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. Sem isso, amados, a moralidade ela é subjetiva. Ela é de acordo com o entendimento de cada um. Por isso que, de alguma forma, nós precisamos perceber essas representações do coração humano nas Escrituras Sagradas. Acho que, ou nos parece, que o coração é um lugar de moral e ética. Mateus 15,
19 diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. O coração, ele pode ser bom ou mal, depende da sua inclinação moral. Às vezes podemos observar alguns corações com uma carga de vida, uma carga histórica, que é um coração moralmente legalista. Mas, entretanto, o importante é compreender que no aspecto moral há uma batalha no nosso interior, no nosso coração, entre o bem e o mal. Alguns indivíduos, algumas pessoas já se entregaram absolutamente à perversidade do seu coração. Outros se contêm na força do braço, não querendo reconhecer essa demência da natureza humana. Outros lutam, reconhecem, confessam os seus pecados, as suas inclinações, suas tendências, suas taras. Jeremias 17:9, abre aí, por favor, o Caleb. Esse aqui, lembrei agora. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Que coração é esse? Se você tem o DNA humano, então esse coração é o seu. Não é de animais, não. Não tem precedente para isso, não. É o meu e o seu coração, que fervilha a maldade, em pequenos ou altos graus de expressão, de manifestação, de borbulhamento, de pensamentos. Então, em Mateus nós vamos perceber então que é possível ter uma série de pecados em nós, e esses pecados é originado do coração. É assim que a Bíblia nos ensina. O coração, então, irmãos, é uma fonte de imoralidade, de perversidade. Agora, por outro lado, também nós temos o coração bom. Qual que é o coração bom? Lembre-se sempre daquele aspecto da totalidade do seu coração. É interessante nós pensarmos nisso, porque a lei ela não é parcial. Se você, vamos colocar os 10 mandamentos, que é longe de ser só 10 mandamentos, mas vamos colocar os 10 mandamentos. Você segue todos os 9 e um não, então você é réu de toda a lei. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, a nossa inclinação à bondade tem a ver com nós vivermos com os princípios de Deus e produzindo os frutos de justiça e bondade. Como é que nós funcionamos assim? A vida do Espírito em nós, concedida por uma obra da morte de um homem. Não foi uma morte, não foi um assassinato normal. Foi um assassinato escandaloso. E é esse assassinato escandaloso é que nos concede a vida do Espírito
para que nós possamos viver esses princípios de Deus e produzir esses frutos de justiça e bondade. Aí, nesse sentido, nós podemos lembrar de novo do texto que nós lemos no início. Acima de tudo, precisamos guardar o nosso coração. Por quê, amados? Porque só ali produz fontes de vida. Se nós queremos ter vida, Deus vai proceder de sua vida no seu interior, no seu coração. Então nós vemos esse texto enfatizando essa importância, então, de nós proteger o coração de quê? Das influências negativas. É necessário nós preservarmos as influências negativas em nós, com as pessoas que estão ao nosso redor, nós conversarmos a esse respeito, nós lidarmos com isso no dia a dia, nós sermos sinceros uns com os outros, com o nosso interior, com o nosso coração. Como também precisamos cultivar o nosso coração com pensamentos e sentimentos saudáveis. Um texto para a gente meditar seria o de Filipenses 4:8. E é outro aspecto que a gente tem muita limitação, é parar tudo e meditar. A gente tem muita dificuldade em parar. Quando a gente para de fazer as coisas, a gente entende o seguinte, que a gente está no expediente, está no trabalho, vamos para casa, eu preciso parar um pouco, preciso descansar. O que a gente vai fazer? Vai ter uma tela. Isso não é parar, isso é continuar a agitação da sua natureza. Isso não é parar. Isso só medita em algo, principalmente primoroso, como as Escrituras Sagradas, quando você para. Se você não para, você não medita. Se você não medita, não internaliza. Se não internaliza, não permanece. Se não permanece, você não frutifica. Está aí o problema da nossa estagnação. Porque naquilo que nós somos bons, nós frutificamos. Haja visto quando nós olhamos nossa produtividade profissional. Mas para o Senhor, se não pararmos tudo, então parado tudo, pegamos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E vamos pensar no apóstolo Paulo, falando através do Espírito Santo ao nosso coração. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Por falar em pensamento, o coração é o centro do pensamento e da compreensão. Frequentemente nós vamos perceber essa palavra nas Escrituras sendo associada com a capacidade de pensar, raciocinar e entender. Lembra que nós estamos falando de um coração, nós perdemos a subjetividade do que significa o coração nas Escrituras. Nós já vimos que o coração é fonte de imoralidade, é fonte do mal. Nós vamos perceber também que o coração aqui, que as Escrituras falam, naquilo que se refere à totalidade do seu coração, do nosso coração, ele é o centro do pensamento, da compreensão. O coração frequentemente é associado à capacidade de pensar, raciocinar e entender. Então, nesse lugar, o coração, é onde nós podemos perceber a reflexão que nós temos quando estamos para decidir alguma coisa ou até ponderá-las. Por exemplo, Provérbios 16:9 diz assim:
Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O texto não está dizendo que vai ser eliminados os pensamentos do seu coração, os planejamentos do seu coração, isso não vai ser eliminado, mas na multiplicidade desses pensamentos, na multiplicidade desses planejamentos, desses planos, o Senhor vai dirigir aquilo que é dele. Então, tanto os planos, as decisões formadas dentro do nosso coração, esse texto aqui reconhece que a direção final da nossa vida está nas mãos de Deus. Podemos planejar as nossas carreiras profissionais, os nossos negócios. Podemos ter uma forma ampla de lidar com a administração da nossa vida. Mas em tudo isso que vamos colocar na mesa, às vezes com os nossos sócios, às vezes com os nossos gerentes, às vezes com os nossos chefes, às vezes com as nossas famílias, às vezes, irmãos, com os nossos filhos. Em tudo isso, precisamos compreender: ninguém peca em planejar, em ter planos, em pensar, mas pensar com relevância de que Deus é que dá o destino, isso é uma forma de colocar a totalidade do nosso coração à disposição de Deus. Provérbios 2:10 diz o seguinte: pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O coração, ele é o receptor da sabedoria e do conhecimento. Ele indica que a verdadeira compreensão envolve mais do que um aspecto intelectual. Sabedoria na vida do coração dos homens, sabedoria de Deus, requer que haja uma internalização profunda. Quando nós falamos do que vem de Deus, nós falamos de semente, nós falamos da palavra de Deus, nós falamos de algo que é plantado no nosso íntimo, no nosso coração, para que seja frutificado. Tem que ser internalizado de forma profunda. 2 textos para nós meditarmos a respeito, anotem eles aí. Colossenses 3, 1, 2 diz assim: porquanto, ou portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. Uau! Assentado à direita de Deus. Por falar em pensamentos, olha o que diz o texto: pensai nas coisas do alto. O meio de calibrar os nossos pensamentos é buscar os pensamentos do alto. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Próximo texto para a gente colocar em reflexão, Tiago 1:5, diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então esse coração, ele pode se encher de pensamentos do alto,
ele pode se encher da sabedoria de Deus, à medida que nós entendemos que nós vamos colocar esse coração, forjar o nosso coração em direção a essas realidades celestiais, a essas realidades divinas, a essas realidades das dádivas de Deus para as nossas vidas. Agora, nós não temos só pensamentos, compreensão, nós temos emoções, nós temos sentimentos. Esse coração que a Bíblia tanto relata, que nós mencionamos aqui mais de 800 vezes, ele também é fonte das emoções, como alegria, tristeza, amor, ódio, medo, esperança. O coração que a Bíblia relata, querendo nos educar pedagogicamente a tratar dessa totalidade do nosso coração, ele é o centro da experiência humana. Lembra de Provérbios, quando diz assim que o coração alegre aformoseia o rosto. A falta de cuidado com o coração deixa vocês ou eu também com o rosto carrancudo, emburrado, a lá Caim, semblantes caídos, abatido, desanimado. Mas o nosso coração, em sua totalidade, sendo de Deus, ele é um coração que permanece em alegria, e o nosso semblante manifesta a glória de Deus. Mas o texto continua dizendo que a tristeza do coração, com a tristeza do coração, o espírito se abate, fazendo uma referência do espírito aqui, o espírito aquele que foi, de certa forma, o elemento dentro de nós que comunica com o espírito de Deus e que nos leva a perceber ou a ter confiança que somos filhos de Deus. Então, esse espírito nosso, abatido, nós deixamos de nos movimentar de forma ousada, de forma comprometida na missão de Deus, no plano de Deus, na expansão do reino de Deus. O espírito não pode estar abatido, ele precisa estar avivado. E tem a ver com o nosso coração. Aonde você colocou o seu coração? Por que o seu espírito está abatido? Por que você está lidando com a sua vida? Por que você está levando a sua vida desse jeito? Sem perceber a guia mestra que te leva a produzir para o reino de Deus. O que você fez com o teu coração? Então, assim, irmãos, o estado do coração afeta diretamente a expressão facial e o bem-estar das pessoas, a expressão facial e o bem-estar das nossas vidas. Agora, um aspecto interessante, que ninguém é de ferro, uma hora a gente cai, uma hora a gente se desanima, por isso que Jesus fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós chegamos num aspecto desse, o texto diz assim, Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que temem, dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus se aproxima daqueles que estão sofrendo emocionalmente. Deus se aproxima oferecendo o quê? Conforto, oferecendo cura, oferecendo encorajamento, oferecendo poder, oferecendo o nome dEle.
Aqui também nós podemos lembrar das nossas emoções com relação àquele sentimento nobre do amor. E nós vamos ver que esse tema amor, ele também é associado ao nosso coração. Nós lemos, ou não, no início? Não, no início nós não lemos agora. Deuteronômio 6,5 diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Olha que enfatiza esse texto, irmãos, que o nosso amor deve ser disponível a Deus na totalidade do nosso coração. Todo o nosso coração. Ame ao Senhor de todo o nosso coração. É um ser total, sincero. Em sua origem, é uma origem do mais profundo do nosso ser, o nosso coração. Já lembramos desse texto de Filipenses 4:8, vale a pena lembrar dele de novo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, ou que ocupe o vosso coração. Nenhum coração desanimado, nenhum coração com sentimentos abatido, com as emoções em frangalho, vai ser desprezado por Deus. Agora, o coração também, irmãos, precisa ser administrado, porque lá ele é o lugar da vontade humana, é o lugar das intenções humanas. O coração é um lugar de força para tomarmos decisões, de força para expressar as nossas intenções, para manifestar as nossas intenções. O coração é o lugar das intenções, da força das nossas intenções, da essência das nossas intenções, e também é o lugar da força de vontade. E a gente, às vezes, muitas das nossas disparidades, a gente não consegue ter uma vida única, a gente se expressa de uma forma para as pessoas nos receberem, nos aprovarem, nos acharem de alguma forma pessoas legais, mas nós temos uma outra pessoa dentro de nós que não corresponde a isso que nós apresentamos uns para com os outros. É porque a gente não sabe lidar com as nossas intenções, com as nossas vontades. Nós ficamos sempre à deriva, parecendo um balanço que não quer para lugar nenhum. A gente fica para lá e para cá, para lá e para cá, mas não é lançado a uma coisa só. Fica sempre essa confusão de mentalidade, dois pensamentos que não consegue dar lugar para um, porque se der lugar para um, eu vou ficar muito exposto, e se eu der lugar para outro, eu vou perder aquilo que eu amo dentro de mim. O coração é um lugar de revolta. O coração é um lugar de rebeldia. Samuel, quando vai escolher o rei que o Senhor mandou ele escolher na casa de Jessé,
ele olha para aqueles homens parrudos, grandes, fortes, cheios das aparências. Samuel fica todo assim, querendo escolher para Deus, e ele dá com o burro nada, todas as vezes, até que de alguma forma nos parece que o Senhor cansa dessa ladainha de aparência humana, e ele manda logo um recado objetivo para Samuel: eu não vejo como você vê. Eu olho para a totalidade do coração. Não está aí. Mesmo você sendo meu profeta, você não conseguiu perceber. Não está aí. Eu vou te revelar. Porque o que eu vou escolher é um que é segundo o meu coração. E aquele, de alguma forma, deveria ter um aspecto diferente desses outros, o improvável, aquele que ninguém via que poderia ser, o contestável. Foi mencionado primeiro de Deus para Samuel, depois de Samuel para Jessé. Você tem um outro? Tem. Nem a família está dando alguma coisa para aquele Davi. Deus está interessado, irmãos, nas motivações, nas intenções que está por trás das nossas ações. Não é o que eu entrego para o homem, não é o que eu aparento para o homem, é o que eu sou por dentro. Nossas ações, elas são muito mais compensações de consciências pesadas do que propriamente efeitos de alguém que nasceu de novo, que tem um novo coração. E é possível isso que eu estou falando dentro da igreja. Nós vamos lembrar de Ananias e Safira. Gente, quem olhava para Ananias e Safira, o que ele estava fazendo? Entregando metade de um terreno em dinheiro. Já pensou um terreno hoje aqui nessa região? É uns 500 mil reais. Aí vem Ananias e Safira com 250 mil e põe aos pés dos apóstolos. Põe debaixo aqui, né, aos pés do Senhor. Aí todo mundo, Aí vem alguém com discernimento e fala, para os homens sementem, para o Espírito Santo não. Os 500 mil não era seu? Podia ficar todo ele com você. Mas você deixou a entender que você estava entregando tudo, entregando só metade. Para que você fez isso? E aí nós vamos ver ele tombando. E a mulher tombando. A gente está tão sem poder que ninguém tomba mais. Mas não tem como não apontar ali uma referência à queda espiritual das nossas vidas. As nossas intenções só nos fazem regredir espiritualmente. Antes pudéssemos ser verdadeiros, honestos, porque Ele conhece a verdadeira intenção dos nossos corações. Um texto para a gente meditar com relação à nossa vontade e às intenções, Romanos 12, 2 diz o seguinte:
E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diante de tudo isso, amados, nesse lugar, nós temos também a nossa espiritualidade. O coração também é um lugar onde reside a fé. O coração é um lugar onde nós temos a conexão com Deus estabelecida. E ali falarei ao seu coração. Às vezes a gente se dá por desanimado, por gente desacuçoada com a vida com Deus. Mas falta muito da purificação, de compreender que Deus quer falar aos nossos corações. O coração que as Escrituras representa é um coração que é o lugar do encontro entre o divino e o homem. Olha só como é que diz lá em Romanos 10:10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A fé verdadeira, então, envolve uma crença profunda e sincera no coração. Lembra da semente que o Senhor colocou como parábola? A semente que não penetra, ela não frutifica. Crer é uma semente que foi no mais íntimo do nosso coração. E debaixo dessa ação, nós percebemos que alguma coisa em nós não é a mesma. E agora, o que vive dentro de nós, essa palavra, essa pessoa, esse espírito, é alguém que nos leva a manifestar uma confissão verbal. Com a boca, nós confessamos para a salvação. Efésios 3,17 menciona que Cristo habita em nossos corações mediante a fé. Está ali no coração, ou deveria estar ali no coração. Um coração que foi afetado pela pregação do Evangelho. Um coração que se rendeu aos pés do Senhor, um coração que abandonou a rebeldia, um coração que está lidando com um residente, Cristo Jesus nosso Senhor. Alguém que transforma a nossa vida interior. Ele está dentro de nós, habita em nós pela fé. O Espírito Santo nos ensina essas realidades. Agora, irmãos, a oração, que é essa comunicação com Deus, que é essa forma de nós lidarmos com o relacionamento com Deus, onde Deus fala no nosso coração, nós falamos com o Senhor pelo nosso coração. Ele, necessariamente, não precisamos de ter palavras. A oração
muitas vezes é uma comunicação de um coração silencioso. Lembra de Ana? Que foi dada como alguém que estava embriagada por Eli? Ela balbuciava, ela mexia os lábios, mas não via uma só palavra, não se ouvia uma só palavra. Mas o texto diz: Ana falava só no coração, não se ouvia voz alguma. Ela orou em silêncio, falava no seu coração. Vamos ler aqui Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3. Lembrando sempre que a gente precisa de um aspecto da meditação da palavra do Senhor, na palavra do Senhor. O texto diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na tua lei medita dia e noite. Essa pessoa que assim tem o prazer na lei do Senhor, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque ele medita dia e noite. Quando eu estava lembrando aqui, ou pensando nesse texto, eu lembrei da nossa alimentação. Acho que nos parece que a refeição principal, né, para nós, ou deveria ser para nós, seria o café da manhã. O café da manhã deveria ser o mais robusto, porque ali, naquele momento, é a hora que o corpo está todo preparado para se alimentar, está descansado para se alimentar. E aí logo nós vamos almoçar e, enfim, ter a ceia, né? E eu estava pensando com relação a isso, a nossa estrutura alimentar, e pensando, né? A gente deveria parar 2 vezes ao dia para meditar. Mas logo pela manhã, como primícias ao Senhor, a gente faz um plano de ler as Escrituras durante o ano todo. 4 capítulos por dia. 4, 5. Esse é o nosso café da manhã. Robusto. Mas quando chega lá para a hora do almoço, ainda de dia, nós meditamos numa porção. Para tudo. Vamos meditar na palavra de Deus. Quando chega mais à tardinha, nós paramos tudo de novo e vamos meditar na palavra de Deus. É importante, irmãos, não só ler as Escrituras, como precisamos mesmo, ler ela toda e sempre, mas meditar é essencial para essa essência do Espírito da palavra penetrar no nosso ser, decantando toda a nossa estrutura emocional, sentimental, toda a nossa estrutura racional, decantando e fazendo surgir uma perspectiva celestial para as nossas vidas. Bom, o coração é um centro da espiritualidade, mas ele também é alguém ou algo que precisa ser transformado. O coração precisa ser transformado, irmãos. O profeta Ezequiel diz assim, ou Ezequiel, o Senhor diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês.
Removerei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que é isso, irmãos? Transformação. Há uma necessidade de nosso coração ser transformado para seguir a Deus. Porque o nosso coração, ele é propenso ao pecado e à rebelião. Esse é o estado natural do nosso coração, mas ele precisa ser transformado, porque senão ele não segue a Deus, ele segue as nossas paixões, os nossos achismos, as nossas falsas convicções. E a promessa desse coração novo, ela simboliza, irmãos, essa transformação radical do nosso interior. Radical. E essa radicalidade, irmãos, vai nos tornar pessoas capazes de amar e obedecer a Deus. Quando o texto fala sobre coração de pedra, o que representa isso? Dureza, insensibilidade espiritual. Não consegue entender as coisas espirituais. Por quê? Porque não consegue ter um coração sensível para isso. Percebeu, irmãos, que a gente, com tudo isso hoje, nessa manhã, nós perdemos ou perdemos esse prejuízo de entender que o aspecto de coração na Bíblia é subjetivo. Não é subjetivo, é simplesmente objetivo, porque tem a ver com quem nós somos, com quem eu sou e com o que eu faço com a minha vida, e a percepção da realidade para onde eu estou indo. O coração de pedra, então, representa essa dureza, essa insensibilidade espiritual, enquanto o coração de carne, não é carne daquela do carnal, é carne no sentido de sensível. O coração de carne representa respectivamente, a sensibilidade à voz de Deus, a sensibilidade de perceber que Deus está falando no meu coração, que o meu coração está sendo o quê? Um lugar que ouve a voz de Deus. E essa transformação do nosso coração, irmãos, ela é uma ação exclusiva do Espírito Santo. Exclusiva. É Ele que capacita os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo. Como é que é o texto? Agora só lembro do hoje. De Hebreus, como é que é? Se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Olha a ênfase, nesse dia que se chama hoje. Em outras palavras, não é debaixo dessa preocupação do que você vai fazer olhando para o relógio. O hoje é agora. É esse momento. O Vale de Jaboque é aqui agora para nós. O vale da decisão é aqui, não é outro lugar. O voto do nosso coração é aqui, não é outro lugar. João 16:8 diz o seguinte: quando Ele vier, Jesus falando do outro, o Paracleto, o Consolador, aquele que veio para substituir Jesus. João diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. Essa sentença contra a realidade dessa terra, desse mundo, irmãos, não pode recair sobre nós, porque ela já foi despertada e alertada pelo Espírito Santo, quanto que em nós está o pecado, o quanto que a justiça de Deus foi aplicada naquela cruz, nas nossas vidas, em favor das nossas vidas. A justiça de Deus foi aplicada sobre os lombos de Jesus, em favor da minha vida e da sua vida. O pecado que nos traz, sabe, esse pecado, essa forma de vida que nós temos, ela foi justificada na cruz de Cristo. E nós estamos livres de um juízo eterno, se é que nós assimilamos ou recebemos essa ação do Evangelho no nosso coração. O juízo não vai ser aplicado na minha vida e na sua vida, porque esse juízo está guardado para a segunda vinda de Cristo. E nós somos daqueles que querem alertar: olha, eu sou um homem pecador, eu sou cheio de pecados dentro de mim, a maldade, a minha inclinação para o mal, o meu coração perverso, tudo isso está dentro de mim, mas eu recebi a justiça de Jesus, que foi feita naquela cruz, e hoje eu vejo que eu fui separado por Ele. E eu estou falando tudo isso para vocês falando lá ao seu redor, né, com as pessoas ao seu redor. E eu estou falando isso para você, porque eu quero que você receba a justiça de Deus, que está sobre os lombos de Jesus. Renda-se a Cristo e livre-se do juízo final. Esse é o Espírito Santo, irmãos, que transforma o coração humano, que transforma as nossas vidas, que nos traz senso de missão, senso de alerta, senso de urgência. A gente tem que ser pessoas que, quando as pessoas olham em nós, olha e vê Jesus personificado, vê bondade, vê interesse, vê que a gente está interessado na alma humana, na pessoa, nas suas dificuldades, no seu sofrimento, nas suas dores. Nós oramos por essas pessoas, nós choramos juntos com elas, mesmo elas não sendo crentes, esperando uma oportunidade de dizer: olha, se renda à justiça de Deus, que foi feita na cruz do Calvário. Eu amo a sua vida, e eu quero que ela seja livre do juízo final. Outro texto que nós vamos ver a respeito dessa transformação, que aponta por uma transformação pelo Espírito Santo, é 2 Coríntios 3,18, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, olha a meditação, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Pelo Senhor, como pelo Senhor, quem? O Espírito. Qual é o apelo que eu faço hoje? Que apelo eu posso fazer diante de tudo isso? Primeiro, que entenda que, se não for tudo dele, o seu coração, se todo o seu coração for dele, nada é dele. Isso pode nos dar um desespero de ver que a gente está muito cheio de fidelidades, mas ao mesmo tempo, irmãos, nos dá condições de enxergar que nós precisamos de ajuda.
E aí nós podemos fazer como aquela senhora, aquela viúva diante do juiz iníquo. Julga a minha causa. Parte do meu coração não é teu, Senhor, julga a minha causa. Eu quero que todo o meu coração seja teu. Julga a minha causa em meu favor. Eu quero, Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu quero a ti. Mas reconheça as particularidades do seu coração que não é de Jesus, que Jesus não é o Senhor. Reconheça e se renda à transformação do Espírito Santo. Qual é o apelo, irmãos, que eu posso fazer aqui, agora, nesse momento, depois de perceber que nada com relação ao nosso coração é subjetivo? Eu apelo, irmãos, para que parem de fazer parem de se preocupar com as aparências externas. Eu rogo pela verdade, pela cruz e pelo Espírito da transformação. Largue as aparências. Seja inteiro. O que eu posso apelar, irmãos? Qual é o apelo que eu posso fazer mais? Desavergonhadamente, em nome de Jesus, ame a Deus de todo o seu coração. Mostre paixão pelo noivo. Mostre os seus sentimentos de zelo pela causa de Jesus. Tenha tanta convicção que comece a declarar com verdade que você ama Jesus. Livre-se, irmãos, desses rótulos de timidez, de falsa espiritualidade, e declare com todo o vigor do seu pulmão: eu amo a Jesus. Eu amo o Senhor. Hoje não com todo o meu coração, mas eu quero prosseguir de tal maneira a ser achado nele em minha totalidade. Qual apelo que eu posso fazer hoje para os irmãos? Faça algum voto com o Senhor, na dependência do Espírito Santo. Esquece que tem um cabeça branca aqui falando com vocês. Lembre-se que agora é você e o Senhor. Fale com Deus um momento. Que seja 5 minutos, mas dedique esse momento de meditação e de diálogo com Deus, em nome de Jesus. 5 minutos, estou contando aqui, nada vai acontecer, a não ser vocês com Deus. Depois dos 5 minutos, alguma coisa pode ser que nós venhamos a dar continuidade na liturgia do culto.